Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Sarça Ardente Sud. Durante toda esta semana, nós estamos estudando a seção 76 de Doutrina e Convênios. Você também pode acompanhar este conteúdo lá na TV Sud às 11h30 e 23h30. Então, graças ao estudo diligente das Escrituras, muitas questões e problemas relativos aos registros bíblicos, eles foram solucionados por revelação. Ao julgar pelas várias revelações recebidas, ficou evidente que muitas partes capitais concernentes à salvação do homem foram retiradas da Bíblia ou perdidas antes delas serem compiladas. Basta nós estudarmos a história da humanidade ao longo dos tempos, que esta verdade vai ficar evidente para nós. Enquanto Joseph Smith e Sidney Rigdon, eles traduziam o Evangelho de João, eles tiveram a revelação que hoje conhecemos como Doutrina e Convênios 76. Havia cerca de 12 pessoas no recinto no momento em que Joseph Smith e Sidney Rigdon se encontravam em espírito e viram o céu se abrirem. O sentimento relatado por um dos participantes na ocasião foi: presenciei a glória e senti o poder, mas não tive a visão. Eles, Joseph Smith e Sidney Rigdon, viram o que foi registrado. Que gloriosa revelação é essa? Uma das maiores revelações da restauração. Eles tiveram a visão mais sublime e importante para os filhos dos homens. O presidente Wilford Woodruff, ele registrou o seguinte: a visão contém mais luz, mais verdade e mais princípio do que qualquer outra revelação encontrada nos outros livros que já lemos. Ela esclarece o nosso entendimento, nossa conduta atual, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Então, qualquer um pode saber sobre sua condição, porque todos nós sabemos as leis que nós estamos acostumados a guardar. O que fazemos aqui determina qual será a nossa conduta no futuro. Sabemos quais das promessas se aplicam a nós hoje ao estudarmos as Escrituras, porque sabemos o que nós estamos fazendo, quais as leis nós estamos guardando. Então, nós podemos dizer que hoje nós temos o conhecimento suficiente para podermos analisar a nossa conduta e saber exatamente o que nós merecemos herdar do nosso Pai Celestial e do nosso Salvador Jesus Cristo. Doutrina e Convênio reúne uma série de visões conhecidas em uma grande revelação recebida. Por exemplo, tem a visão da glória do Filho, uma visão da queda de Satanás e o sofrimento daqueles que o seguem, que são os filhos da perdição, uma visão dos que herdam a glória celestial e surgem na ressurreição dos justos, uma visão dos que herdam a glória terrestrial, e a revelação também mostra uma comparação dos 3 graus de glória. Então, para mim, gente, é perfeitamente aceitável crer nos graus de glória, que todo homem tem um lugar preparado como recompensa de suas obras aqui na terra. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso em 1 Coríntios 15, do 39 ao 42, quando ele disse: haver uma glória do sol, uma glória da lua, uma glória das estrelas e como elas diferem. Agora, é claro que todos os homens precisam arrepender-se. Lá no versículo 110 da seção 76 diz o seguinte: e ouvimos a voz do Senhor dizendo: todos eles dobrarão os joelhos e toda língua confessará aquele que se assenta no trono para todo o sempre. Ninguém está isento deste mandamento. De um modo geral, gente, tem sido ensinado que o homem é salvo no reino de Deus ou condenado no inferno, não havendo lugar para onde ele possa ir aquele que não é digno da presença de Deus, mas também que não merece herdar o inferno, né? Então eu pergunto para vocês, tal pensamento é consistente? Para mim, isso não é uma característica de um Deus perfeito, sábio e justo. Com certeza, o Pai Celestial não organizou a salvação e a condenação desta maneira, por esses termos,
ou o céu ou o inferno. E você? O que pensa a respeito disso? Quais são os seus sentimentos sobre isso? Registra para mim aqui nos comentários. O próprio Senhor, ele declarou: na casa de meu pai há muitas moradas, lá em João 14:2. Todos, exceto os filhos da perdição, serão salvos. É muito bom e consolador saber sobre isso, mas é claro que o reino celestial, ele deve ser o nosso objetivo final, o nosso foco. E dessa forma, as nossas ações diárias, elas devem nos levar para esse reino, para poder herdá-lo, né? Para poder, e depois disso, passar a nossa vida dedicando a merecer o reino celestial. Inclusive, nós vamos falar agora sobre ele, sobre o reino celestial, que é um lugar onde entram aqueles que vão receber a vida eterna. Vida eterna nada mais é, gente, do que viver na presença de Deus, tá? E de Jesus Cristo. É uma espécie de vida que eles têm. Esse é o reino que o Senhor se refere lá em Mateus. Deixa eu só abrir aqui meu Novo Testamento, gente, rapidinho. Lá em Mateus no capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Então, esse é o caminho que nos leva à presença de Deus, né? Que nos leva a herdar e a habitar com Ele em sua plenitude e em sua glória. Nós vamos ler alguns versículos agora da seção 76, versículo 51, que começa dizendo o seguinte: Esses são os que recebem o testemunho de Jesus Cristo, que creem em seu nome e foram batizados na semelhança de seu sepultamento, sendo sepultado nas águas em seu nome, e isso de acordo com os mandamentos que ele deu. Então ele está falando daqueles que vão herdar o reino celestial. E a primeira coisa, que é o momento que a gente abre a porta para adentrar nesse caminho estreito e apertado, que nós lemos lá em Mateus 7, é o batismo. E ele deixa claro que esse batismo deve acontecer de acordo com o modo como o próprio Salvador Jesus Cristo foi, por imersão nas águas, né? E ele continua: para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados, e recebessem o Santo Espírito pela imposição de mãos daquele que é ordenado, selado para esse poder, ou seja, daqueles que possuem a autoridade de Deus para fazê-lo. E ele continua: e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa, que o Pai derrama sobre todos os que são justos e fiéis. Então, depois de você abrir a porta, ser batizado, ser confirmado, receber o Espírito Santo, ele diz que você deve continuar vencendo pela fé, realizando todas as ordenanças necessárias. Porque quando ele se refere ao Santo Espírito da promessa, gente, nada mais é do que o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo que testifica sobre todas as coisas, que confirma que o que eu estou fazendo vem de Deus, é a vontade de Deus, né? E o Santo Espírito da promessa com o poder selador de confirmar tudo o que foi realizado na terra, no céu, né? Então, depois de sermos batizados, de recebermos o Espírito Santo, devemos perseverar neste caminho, realizando todas as ordenanças necessárias para a minha salvação e continuar perseverando até o fim. Esses são os que são da igreja do primogênito, esses que são membros da igreja de Jesus Cristo. E são aqueles cujas mãos o Pai colocou todas as coisas, né? Então, e ele continua: esses são os que são
lá no 59. Portanto, todas as coisas são suas, seja a vida ou a morte, as coisas presentes e as coisas futuras, todas são deles e eles são de Cristo. E Cristo é de Deus, né? E eles vencerão todas as coisas, né? E ele finaliza nessa parte lá no 70. E esses são aqueles cujo corpo é celestial, cuja glória é a do sol. Sim, a glória de Deus, a mais elevada de todas, sendo que o sol do firmamento é citado como um símbolo dessa glória, né? Então, aqueles que são batizados e guardam todos os mandamentos em sua totalidade, suas bênçãos são obtidas unicamente pela obediência aos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. É importante nós entendermos isso, porque nós estamos falando aqui de plenitude, né? De vivermos plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, de aceitarmos o Evangelho de Jesus Cristo em sua totalidade, né? Infelizmente, muitos se recusam a tomar o rumo desse caminho estreito, ao entrar nesse caminho estreito e apertado. E essa é a única forma, gente, que nos tornará herdeiros da casa de Deus. Não há outra forma. Por isso precisamos nos vigiar e lutar todos os dias para vencer o pecado, porque a salvação ela é obtida por aqueles que sobrepujam todas as coisas. Precisamos aceitar e acatar plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Nem todos os filhos do Senhor serão salvos na glória celestial e por isso poderão herdar outros reinos. É importante nós entendermos que o propósito de Deus é salvar todos nós, mas Ele sabe que isso infelizmente não acontecerá. E Ele sabe que nós vamos evoluir de formas diferentes, vamos aceitar de formas diferentes e por isso ele sendo perfeito, justo e sábio, ele preparou várias moradas para que a nossa conduta diária ao longo da nossa vida mortal vai nos dizer para qual destas moradas nós devemos ir. E nós acabamos de aprender o que nós precisamos fazer para herdar o reino celestial. Então, nós precisamos ser batizados como Jesus Cristo foi, receber o Espírito Santo, perseverar na fé, sobrepujando tudo, todas as coisas, realizando todas as ordenanças necessárias para a nossa salvação. Então, esta é a forma. Nós precisamos aceitar o Evangelho de Jesus Cristo na sua totalidade e vivê-lo até o último dia aqui na mortalidade, tá? Então, mas sabendo, como eu disse para vocês, que nem todo mundo conseguiria herdar o reino celestial, o Senhor preparou outras moradas, como por exemplo, o reino terrestrial, tá? O reino terrestrial lá no 72, ainda da seção 76, que diz: eis que são os que morreram sem lei, e também aqueles que são os espíritos de homens mantidos na prisão, a quem o Filho visitou e pregou o Evangelho, para que fossem julgados segundo os homens na carne, os que não receberam testemunho de Jesus Cristo na carne, mas receberam-no depois. Estes são os homens honrados da terra, que foram cegados pela astúcia do mundo. Estes são os que receberão de sua glória, mas não de sua plenitude. Estes são os que receberão da presença do Filho, mas não da plenitude do Pai. Portanto, os corpos terrestres e não corpos celestes, e diferem em glória, como a lua difere do sol. Estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus, portanto, não obtêm a coroa no reino de nosso Deus, né? Então, quem herdará o reino terrestrial? Aqueles que morreram sem lei, que morreram sem o evangelho de Jesus Cristo, que aonde receberam isso depois desta vida, aceitaram o evangelho, foram aqueles também que não perseveraram no testemunho de Jesus Cristo na carne.
Lembra que eu falei para vocês que para herdar o reino celestial nós precisamos viver o evangelho, aceitar o evangelho na sua totalidade, ou seja, completo? Muitos não farão isso. Nós somos muito seletivos às vezes ao guardar os mandamentos do Senhor. Eu quero obedecer esse, mas eu não quero obedecer aqueles. Eu vou me esforçar para viver dessa forma, mas aqui talvez eu não seja tão diligente, né? Então, nós falamos sobre que o Senhor ele é perfeito, justo, sábio e não poderá, e aqueles que não são valentes no seu testemunho não poderão herdar o reino celestial, e a esses pertencem o reino terrestrial, aonde receberão lá a visita do Filho, os ensinamentos do Filho, mas não poderão viver na sua plenitude, ou seja, na presença de Deus. E também tem o reino celestial. O reino celestial, vamos começar a ler lá no 82, que diz o seguinte: e esses são os que receberam o evangelho de Cristo, nem o testemunho de Jesus. Esses são os que não receberam o evangelho de Cristo, e nem o testemunho de Jesus. Estes são os que não negam o Espírito Santo. Estes são os que são lançados no inferno. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo Cordeiro, tenha consumado sua obra. Estes são os que não recebem de sua plenitude no mundo eterno, mas do Espírito Santo, por ministério do terrestre, e o terrestre pelo ministério do celeste. E também o celeste o recebe pela administração de anjos, que são designados para ministrar em seu favor, ou seja, que eles são designados como espíritos ministradores, pois eles serão herdeiros da salvação. E assim vimos na visão celestial a glória do teleste que ultrapassa todo entendimento. Então, quem herdará o reino celestial? De acordo com o que a gente leu aqui nas Escrituras, são aqueles que não receberam o Evangelho de Jesus Cristo, né? Que não têm um testemunho de Jesus Cristo. Eles não negaram o Espírito Santo, mas não tiveram uma vida digna. Cometeram erros, né? Mentiras, enganos. E é interessante nós falarmos que eles são lançados no inferno. E o que isso significa, né, gente? O que vai acontecer? Aqueles que forem lançados no inferno herdarão o reino celestial, é isso? Exatamente isso, gente. Vamos entender como é que isso funciona, né? Quando nós morremos, nós vamos para o mundo espiritual. E nós sabemos que o mundo espiritual há duas moradas, a prisão e o paraíso. Então, essas pessoas, elas serão lançadas na prisão. E lá elas sofrerão todo o pesar de seus erros, todo o tormento de seus erros, até o momento em que Cristo tenha terminado sua obra. Ou seja, depois que ele voltar, depois da manhã da primeira ressurreição, todas as coisas que ele ainda precisar fazer, só então essas pessoas ressuscitarão. Porque todos herdarão o direito, todos nós temos o direito de ressuscitar. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, ele nos concedeu gratuitamente a oportunidade de nós ressuscitarmos e sermos seres eternos, né? Mas existem momentos em que cada um vai ressuscitar. E a gente aprende sobre isso nessa sessão. Tem a manhã da primeira ressurreição, que é onde os justos se levantarão, aqueles que herdarão o reino celestial. E nessa ocasião, aqueles que herdarão o reino celestial serão os últimos a serem ressuscitados. E nesse período viverão todo o tormento de seus erros, toda a angústia. E eles pagarão cada um deles nesse momento. E depois eles receberão o direito de estarem na glória celestial, onde serão ensinados por outras pessoas. Eu fico imaginando quando ele fala aqui que serão ministrados por outras pessoas, eu fico imaginando que é como mais ou menos o trabalho que nós fazemos hoje, né? De ir, de ensinar, de confortar, de orientar no trabalho de ministração.
Lógico que enquanto estamos na mortalidade, ainda temos tempo de nos arrependermos, de nos achegarmos ao Senhor e aceitar e viver o Evangelho em sua plenitude, em sua totalidade. Aqui nesse momento, infelizmente, não será possível, porque uma vez passado pelo julgamento, uma vez você herdar um dos graus de glória, você não poderá mudar, ou seja, não poderá sair do celeste para o terrestre, muito menos do terrestre para o celeste. Então, é aqui, nesta vida, aonde nós determinamos qual desses graus de glórias nós desejamos herdar, Como diz aqui no 88, e assim vemos na visão celestial a glória do celestial que ultrapassa todo o entendimento. Apesar de eles não herdarem o reino celestial, ainda assim a bondade, o amor e a misericórdia de Deus fica muito evidente nesse versículo. Quando ele fala que apesar disso, a glória do celestial ultrapassa todo e qualquer entendimento. Eles viverão um momento muito difícil, aonde passarão muito tempo convivendo as dores e o pesar de seus próprios erros, de suas próprias escolhas erradas cometidas na mortalidade. Mas apesar disso, o Senhor reservou a eles o direito de herdarem alguma glória e preparou o reino celestial para eles como demonstração do seu infinito amor, de sua infinita bondade e misericórdia. Então, apesar de que todos os homens serão salvos, exceto os poucos filhos da perdição que por sua própria escolha rejeitam a verdade, nosso lugar e posição dependerão da nossa integridade e disposição de obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo. A todos será feito justiça. Apesar do infinito amor que Ele tem por nós, a todos será feito justiça. Precisamos receber e viver a plenitude da verdade do Evangelho de Jesus Cristo aqui, enquanto nós estamos tendo a oportunidade. Lembre-se do que nós lemos lá no versículo 110. Estes são os que dizem que são alguns de seus... Lembrem-se que todo joelho dobrará e toda língua confessará. Penso que quando o joelho se dobra, é um sinal de pesar, de arrependimento, e a língua confessa, buscando perdão e libertação de seus pecados, para viver uma vida de fé, de amor, de perseverança até o fim de seus dias. O Pai Celestial e Jesus Cristo, eles têm um infinito amor por cada um de nós e desejam que nós possamos habitar com eles na eternidade. Mas eles sabem que isso precisa ser uma escolha nossa. Nós precisamos decidir, mas nós só podemos decidir se nós tivermos o conhecimento. Então eu te convido a estudar mais detalhadamente a seção 76, cada um dos reinos de glória e o que é preciso fazer ou deixar de fazer para herdar cada um deles. E a partir daí fazer uma análise da sua vida hoje. Porque assim você saberá se você está se preparando para o reino celestial, terrestrial ou telestial. E assim você terá a oportunidade de permanecer cada vez mais firme se estiver no caminho estreito e apertado, ou de redirecionar sua vida para poder entrar por esse caminho, que é o único caminho que nos levará à presença de Deus. Eu sei dessas verdades e eu sou tão grata, porque ao estudar a seção 76, eu pude sentir mais plenamente o amor de Deus por mim, a preocupação e o desejo que o Pai Celestial tem de salvar a todos os seus filhos. Mas lembrem-se, o nosso foco principal deve ser o reino celestial, aonde nós habitaremos com o nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, tendo a vida que eles têm. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo.